Pessoal, bom dia para todo mundo. Vamos esperar até 8h10 para ver se chega mais gente, tá bom? Nós temos 3 pessoas na sala. Eu acho que a turma tem 22 alunos matriculados, ok? Daqui 2 minutinhos a gente começa. Ok? Só me pediu que fazer assim, pega o caderno agora. Pega o caderno. Não pega o caderno.
Bom, pessoal, bom dia. Então vamos começar. O nosso quórum hoje está baixo, né? Nós temos até agora só 3 alunos. Então vamos começar, ok? Então, quem quiser abrir a câmera fica à vontade, para a gente ter uma interação mais melhor, né? Mas menos homem-máquina. Se vocês ficarem com a câmera fechada, eu fico só falando com a máquina, ok? Então, o tema da aula de hoje, né? A Cláudia. Hoje é o primeiro dia da Cláudia, né? Tem mais alguém que hoje é o primeiro dia? Não, tem? Então eu vou passar o material para a Cláudia, por e-mail, e essa aula está sendo gravada, né? Toda aula é gravada. Aí eu vou disponibilizar para a Cláudia o link das aulas anteriores, o link dessa aula. Ela vai se atualizar e aí na semana que vem a gente vai ter uma opção maior, né? Então, seguindo a ementa da disciplina, hoje a gente discute o impacto, né, do crime, da violência na demanda turística, né? E ao mesmo tempo, né, como que o fluxo turístico, né, um fluxo turístico intenso, é capaz de aumentar comportamentos desviantes e crimes num determinado território, né? Então, eu quero ouvir vocês. Por que a gente começou a discussão do tema da disciplina, né, que é turismo e desvio? Por que a gente começou com o crime, os impactos do crime e da violência na demanda turística? O que essa discussão que abre a disciplina? Por que vocês acham? Pode falar, gente. Eu acho que talvez seria porque é um dos maiores desvios que acontece. Não é um dos maiores desvios, né? Assim, não, você tem razão. Se a gente for pensar no atentado terrorista, né? Aí é um crime, na verdade, né? Aí é um fenômeno, um evento, né? Realmente impactante, né? No território. Agora, a gente abre a disciplina com essa discussão porque esse tema é o tema mais estudado na área, né? Na área no campo, né? Que é ter essa interseção entre sociologia do desvio e turismo. O tema mais estudado, mais pesquisado, é justamente como que os espaços, né, territórios turísticos são afetados, né, por, por diversos tipos de crime, né. O crime tem maior impacto, né, que consegue interromper o fluxo turístico é um atentado terrorista, né, como a gente já viu em Paris, em Londres, na Bélgica, no Cairo, né. Eu lembro alguns anos atrás teve um avião que explodiu, estava saindo do aeroporto, né, do Cairo, indo para Moscou, eu acho, e aí o avião explodiu, foi um atentado. Aqui no Brasil a gente desconhece esse tipo de evento, né? O que a gente tem aqui no Brasil são crimes comuns, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, contra os turistas, né? Onde os alvos são os turistas, né? Então esse essa área é a área mais estudada, né? Ou seja, há um grande interesse, né, do mercado, dos gestores, né, das políticas públicas de minimizar, né, de reduzir a incidência de crime nas áreas turísticas, né? Então, esse tema é um tema que é priorizado no campo e ele tem um viés, né? O viés é proteger o turista, né? Criar um ambiente de segurança para o turista, né? Então, quando a gente viaja, por exemplo, vocês já viajaram, me cita lugares que vocês viajaram ou desejam, né, viajar, que vocês acham que vocês podem ter problema com segurança pública, né? Aqui aqui a discussão não é desvio, aqui a discussão é segurança pública, é crime, né? Me cita lugares que vocês já viajaram, né, já tiveram experiência ou desejam viajar que vocês acham que pode ter problema de segurança pública nas áreas turísticas, para os turistas. Ai, eu viajei em 2019, eu não sei se enquadra tanto, mas eu viajei em 2019 para o Rio de Janeiro, capital, né? E, assim, próximo das áreas turísticas, né? Eu fui até com os meninos do turismo. Próximo das áreas turísticas tinha uma região chamada Praia de Santana, que tem umas
uma área ali de muito consumo de drogas, sabe? E você tem que ficar de olho. Quem mais, gente? Quem pode me citar um exemplo aqui? Mas você se sentiu seguro, Christian? No horário que você não foi sozinho, claro, né? Como que foi a sua experiência? Eu não fui sozinho, né? Mas Mas eu como que tava você avalia a sua experiência? Foi segura? Foi positiva? não, foi positiva, só que quando eu tava entrando com os meninos, né, nesse caminho para chegar até a escadaria, a gente começou a ficar com medo, porque você vê gente muito alcoolizada, você vê gente muito alterada, você vê gente consumindo droga, assim, andando na rua, aí você começa a ficar com medo, sabe? Porque é bem próximo da escadaria. Se você erra uma rua, você já entra na região ali. Ali, eu também tive essa experiência que você. Eu fui para o Rio em 2018, 2019. Fomos eu, a minha mulher e o Pedro, meu filho. E a gente foi de dia lá. Se chama Escadaria Selarón. Né? É muito famosa e tal, porque ela tem cacos de azulejo, né? Fica perto da Lapa? Fica, exatamente, fica na Lapa. E aí é interessante por isso, porque a Lapa é uma área é uma área boêmia, uma área que à noite é muito interessante, né? Então eu fui de dia na escadaria Selarón e de noite nós fomos na Lapa, né? Tomar cerveja, comer e tal. Ver o movimento, ver gente, né? Porque o bom dia nesses lugares é ver gente. Coisa que a gente não faz, né? Hoje em dia. Mas vocês viram a notícia, parênteses agora, tá, gente? Vocês viram a notícia de que os professores da UFMG vão ser vacinados? Vocês viram? Muito legal, né? Eu fiquei feliz, cara, claro. Claro que eu fiquei feliz. Muito legal, né, cara? Eu ainda não tô acreditando, assim. Eu tô achando que é bom demais pra ser verdade, entendeu? Foda, né? Mas vai dar certo. Começa sexta-feira, né? Sexta e sábado. Hoje são os professores do ensino fundamental e amanhã ensino médio, né? Amanhã depois, e na sexta, professores de universidades públicas e privadas. Ô Tá. Fred, Oi. só uma coisa, aproveitando que você falou sobre isso, é, você já tiveram alguma reunião falando de uma possibilidade de alguma data da volta do ensino presencial, sei lá, no início do ano que vem? Ou alguém comentou alguma coisa? Não, ontem a professora Fabiana, ela é coordenadora do colegiado agora, né? Então ela é o melhor, é a pessoa mais bem informada para passar informações para mim e para vocês. Então ontem numa reunião que a gente teve com ela, uma reunião do núcleo, né, dos professores do curso, ela disse que alguns laboratórios específicos, né, laboratórios de bancada, assim, da química, da farmácia, da medicina, desse curso que usa laboratório para trabalhar com reagente, para trabalhar com microscópio, essas coisas legais. Alguns laboratórios estão voltando, mas são poucas pessoas, né? E tem um distanciamento, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que é professor da farmácia. Ele trabalha com o vírus, com o coronavírus, né? Então ele foi vacinado. A equipe dele toda voltou a trabalhar junto, mas todo mundo foi vacinado, entendeu? Mas, mas agora, com a vacinação dos professores, essas atividades pontuais podem ocorrer, mas o problema todo são os alunos, né? Os alunos que 99% do campo são os alunos. Né? E os alunos são novinhos, tá vendo? É a única vantagem que você vê, é a primeira vez na vida que eu vi uma vantagem que você vê foi agora, para tomar vacina. Mas vocês são muito novos, né? Então não tem previsão assim, né? Até quando? Quando vocês vão ser vacinados? Até outubro, até setembro? Não sei. Então vocês não podem ficar doentes, entendeu? Imagina, junta uma sala, né? Mas a reitora, o conselho universitário e a reitoria vão passar informações para o colegiado, né? E a Fabiana que vai transmitir para a gente, tá bom? Então eu vou mandar uma foto minha tomando vacina para todo mundo, tá bom? Feliz, tá bom? Então, voltando aqui, né? Fechando parênteses. Voltando à questão lá da Lapa, eu tive que ir algumas vezes para Dizenópolis, mas eu não tive nem. Eu fui sozinha, foi por 2 dias só.
mas eu não tive segurança nenhuma de sair e ir para lugar nenhum. Eu só fui mesmo até o lugar que eu tinha que ir, fiquei lá e depois peguei o Uber, fui para a rodoviária e voltei para casa. Eu não tive segurança. Ah, é? Quando que É, foi isso, Cláudia? foi em 2019. Ah, é? Eu tive, assim, a gente foi de dia, né? A gente foi de dia, tava cheio de turistas, né? O legal desses lugares são muito turísticos, né? Então o próprio fluxo turístico te dá uma segurança. Claro que pode acontecer um assalto, pode acontecer alguma tentativa de assalto, mas a gente foi, a gente andou o dia todo lá, porque quando você sobe a escadaria Selaron, você vai para Santa Teresa, né? Isso, eu fiquei em Santa Teresa lá mesmo. Que legal. Aí Casa lá. a gente ficou rodando lá uma tarde toda, assim, e foi muito gostoso. E à noite a gente foi para Lapa. Mas sozinho eu não iria, não. Então, Pelo fato de estar sozinha, eu não me senti segura para os outros lugares ainda que eu tinha vontade de ter ido, da Confeitaria Colombo. mas aí Confeitaria Colombo é no centro, Cláudia. É no centro, Lá é isso. muito fácil de ir e muito seguro. De dia é muito seguro, né? É, mas ainda assim eu fiquei com medo e resolvi não arriscar e fiquei só dentro de casa mesmo e abreviei os dias que eu tinha que ficar lá e voltei para casa. É uma pena, né? Tá vendo como que o É, impacto da segurança, a falta de segurança pública, né? A insegurança, o medo, a percepção de medo que a Cláudia teve, impediu ela de conhecer vários atrativos do Rio de Janeiro, né? Então, realmente o impacto sobre o turista é enorme, né? Então, a Cláudia deixou de conhecer, deixou de circular, deixou de consumir, né? Ali, tomar um café da tarde na Confeitaria Colombo, um café da manhã. isso. Eu fui lá. É uma pena, né? Então, o impacto sobre Foi o uma pena, turista é assim. enorme. Eu fiquei triste por não poder ir, mas eu, na época, eles estavam falando que estava muito violento lá em todos os lugares, então eu não quis arriscar. Eu não fui em 2019, não. Eu estou fazendo confusão. Eu fui em 2017 e 2018. 2019 não fui. Mas, então essa discussão, o foco dessa discussão são os turistas. Né? São os locais que os turistas frequentam, que eles circulam. Né? Então, quando eu fui ao Rio, a gente foi naqueles lugares super, hiper turísticos do Rio de Janeiro. Copacabana, Ipanema e o Museu do Amanhã, né? Aquele museu novo, né? Que construíram no Rio de Janeiro, a zona portuária do Rio, né? E aí houve todo um investimento público e privado para aumentar a quantidade de serviços nessas áreas, né? Então, serviços de transporte, de informação, de alimentação, de segurança, né? Então, quando você vai nesses lugares, ainda mais nos períodos turísticos, né? Eu só viajo nas férias escolares, né, para o meu filho. Você, então, há muita segurança, né? Mesmo o Rio de Janeiro, olha que coisa, que paradoxo, né? Mesmo o Rio de Janeiro, que é uma área extremamente, que é um território, né, uma cidade extremamente violenta, essas áreas turísticas são preservadas. Então, o paradoxo da, do estudo sobre crime e segurança pública nas áreas turísticas é que ele privilegia, né, tem um viés aí muito forte que privilegia os turistas, né, em detrimento da população. Então a discussão toda é como aumentar a sensação de segurança, a percepção de segurança dos turistas. Né? Então há muito investimento em segurança privada e em segurança pública. Então, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem delegacia para os turistas. Né? Você tem delegacias que atendem só turista. No Leblon, Copacabana. Então são as delegacias que os atendentes falam espanhol, falam inglês. O formulário que você preenche em espanhol, em inglês, né? Ou seja, existe todo um investimento porque
a economia do turismo, né, o impacto, o desenvolvimento econômico gerado pelo turismo no território, no caso do Rio de Janeiro, é muito grande, né? Então a cidade depende muito dos turistas. Então a cidade, o Estado, o governo não consegue prover segurança para a população e prioriza, né, concentra recurso de segurança e de serviço nas áreas turísticas, né? Então o objetivo, né, o viés dessa análise é focar no desenvolvimento econômico gerado pelo turismo no território, né? E aí os crimes que são pesquisados são frequentemente pesquisados, são crimes contra patrimônio, crimes contra a pessoa, né? Todos focados nos turistas, né? Algum tipo de desordem e terrorismo, né? Terrorismo é o maior crime, né? O crime que tem mais impacto no fluxo turístico de um território. Então, um atentado terrorista pode acabar, interromper, né? Cessar o fluxo turístico por um período, num determinado território, né? Então, aqui o foco, né, é entender o perfil das vítimas, né, o perfil dos turistas, o perfil dos trabalhadores, né, e esses impactos, né, que a insegurança, né, a percepção de insegurança, de medo dos turistas, né, gera no fluxo turístico, né? Pode, no caso de um atentado terrorista, pode interromper completamente o fluxo turístico ou pode reduzir, né? Então agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um período onde há um conflito deflagrado entre facções e entre a polícia e entre milícias. Então não há um clima, por exemplo, para o turismo de favela. Então o turismo de favela ele depende totalmente, né? Hoje é possível a Cláudia voltar ao Rio com um grupo, né? E voltar a Lapa, voltar a Escadaria Cilaron, voltar ao Santa Teresa em grupo, no horário, né, de dia, e sentir segura, né? E conhecer a Confeitaria Colombo, conhecer o Museu do Manhã, o Oceanário, que eu levei meu filho também, de dia, tudo de dia, claro, né? E de Uber. Mas é impossível, tá? Então, ou seja, o turista convencional consegue circular nesses atrativos turísticos, né? Porque há segurança privada e há um incremento da segurança pública para aumentar a percepção de segurança dos turistas, mas é impossível você ir em uma favela no Rio de Janeiro, né? Você tem turismo de favela no Rio de Janeiro nesse momento. O fluxo, ou seja, essas favelas não... A causa da interrupção do fluxo turístico nessas favelas não é atentado terrorista, claro, não tem atentado terrorista no Rio, no Brasil. Também tem tanta tragédia no Brasil que seria absurdo se a gente tivesse terrorismo também, né? Aí seria sacanagem, né? Aí Deus está de sacanagem com a gente, né? Pô, aí não, né? Então, mas independente disso, o nível de violência é tão grande nesses territórios, provocados por milícias, pelo crime organizado e pela polícia, né? Vocês viram a ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, onde 29 pessoas foram mortas, né? Então é impossível qualquer fluxo turístico para as favelas do Rio de Janeiro nesses últimos anos, não é só esse ano não, né? Em 2020, 2019, né? Dado o nível de insegurança e de violência nos territórios, né? Então o foco aqui é privilegiar o turista. Como que o turista é afetado pelo medo e pela insegurança, né? E entender a dinâmica, quais são os crimes mais comuns contra os turistas. Vocês conseguiram ler a aula e ler os textos? Né? Quais são os crimes mais comuns contra os turistas? Roubo, agressões verbais. Roubo, crime contra o patrimônio, né? Vamos imaginar o carnaval aqui de Belo Horizonte, né? No carnaval aqui de Belo Horizonte chegaram 4 milhões de turistas aqui em Belo Horizonte, né? Aí foi feito todo o investimento público
e privado, né? Você tem segurança privada em restaurantes, em determinados locais, você tem guarda municipal, que é da prefeitura, você tem a polícia militar, que é do governo do estado. Vocês pularam o carnaval no ano passado, em 2020, antes da pandemia? Não? Sim, Aí a Larissa perdeu, Larissa, aí, ó, tá vendo? Foi a última chance. saudades. Foi a última chance que você teve de curtir o carnaval de Belo Horizonte. Eu trabalhei o carnaval inteiro. O dia que Ah, eu fui, não dei conta. entendi. Mas, então, você foi, Cecília? Fui, Fred, apenas saudades. E o que você percebeu alguma situação de conflito, de briga, de turista alcoolizado, de Então, tentativa de roubo, assalto? não, o que eu vi mais foi assédio. Ah, sim. Assim, eu vi várias vezes, assim, pessoas... Assédio de turistas, né? Contra turistas, é isso. É. De homens contra E mulheres. com locais também, mas foi o que eu mais vi. Então, esse é um tipo de crime pouco estudado. Aí a gente já vai mudar o nosso foco, né? Nessa abordagem, vamos dizer assim, ortodoxa, nessa abordagem convencional, o foco, a vítima é o turista. O turista é vítima dos crimes contra o patrimônio, contra a pessoa, ou um atentado terrorista, ou um tumulto, né? Então, eu lembro uma vez que teve um congresso no Chile e alguns professores da UFMG foram, vocês lembram? Acho que foi em 2019 isso. E aí o Chile tem uma sociedade civil se mobiliza muito, ao contrário da sociedade civil brasileira. Então os estudantes lá no Chile não são que nem vocês, não, todos passivos, tal, não. Lá os estudantes quebram tudo, vocês sabem disso, né? Eles vão para a rua e destroem tudo. Eles não têm, então se eles resolvem aumentar, sei lá, a mensalidade do ensino ou reduzir o recurso público para as universidades, né, para a UFMG, eles vão para a rua e quebram tudo. Com eles não tem conversa, não. Então, estava tendo um tumulto, né, em torno de mudanças de recursos para as universidades públicas do Chile, né, e aí os estudantes foram para a rua e a polícia desce o cacete mesmo. Né, prende, joga gás lacrimogêneo, bate. A polícia no Chile não é violenta igual a do Brasil. E aí esse congresso do Brasil daqui da FMG estava lá, eu não fui não, mas eu sei que os professores estavam lá e eles tiveram que voltar. Eles chegaram lá e voltaram no dia seguinte. Então eles iam um congresso, iam apresentar, iam passear também, para conhecer, né? Então, esse exemplo mostra como que o clima político, né, na sociedade afeta o fluxo turístico, né? Não é só crime contra o patrimônio, é crime contra a pessoa. Mas, então, o fluxo turístico, né, é muito sensível a qualquer sinal de desordem, né, de conflito, né, de crime, de desvio. Né. Agora, quando a gente muda o foco, ou seja, quando o turista, ou os atrativos turísticos, ou os territórios turísticos, né, não são mais o foco da investigação, quando a gente desloca para os turistas como atores, né, como atores capazes de gerar desvio e crime, aí fica mais interessante, porque aí fica mais complexo o modelo. Aí a gente identifica que os turistas também são capazes de gerar, né, ter um comportamento desviante e criminoso no território. Né? Então, o caso que a Cecília citou do carnaval. Né? Aí, o investimento em segurança privada, em segurança pública, não é mais para proteger o turista. Né? Então o turista pode ser preso, pode ser autuado. Né? Vocês viram ontem, saiu na Folha de São Paulo, saiu em vários portais, um turista brasileiro que foi preso no Egito, no Cairo. Vocês viram o que ele fez? Vocês viram? Em Fernanda, o que ele fez? Ele parece um cara famosinho, né? Não é? Parece que é um... Eu nunca ouvi falar nesse traste, não. Não é um débil mental, mas parece que ele é famoso. Parece que ele tem muitos seguidores, né? Hã? Fala mais alto, eu não tô ouvindo. É um médico bolsonarista. Eu não conheço ele, não. Mas ele fez uma ofensa, né? Ele tava fazendo meio que chacota com a atendente. Ele foi comprar papiro lá
no Egito, e ele tava, tipo assim, ofendendo a mulher, falando um tanto de coisa em português, tipo, É, porque você gosta duro e grande, é, coisas assim, é e a mulher rindo, coisa que um menino de 9, 8 anos faria, né? Um comportamento completamente imbecil. e ela rindo porque ela não sabia o que significava, né? E aí isso foi começando a ganhar uma proporção, e aí a polícia, quando ele estava no aeroporto para voltar, ele foi preso. Ótimo, eu espero que ele passe 1 ano, 2 anos preso lá. É o que eu desejo para ele, né? Para ele, para a família dele, para os filhos dele. Espero que todos eles fiquem presos anos no Egito, né? Mas então, esse tipo de comportamento que a Cecília estava mencionando é muito comum no carnaval, né? Porque o carnaval é um momento de festa, um momento hedonista, né? De busca de prazer, né? Que as pessoas consomem álcool, né? E que as regras são suspensas, não é isso? Né? Durante a festa, as pessoas sentem mais autonomia, mais liberdade. E aí, o turista é que passa a ser o autor do desvio, né? Não mais vítima, mas o autor do desvio do crime, né? E aí é mais complicado, porque aí você tem que a polícia, ou seja, as forças de segurança têm que autuar para proteger o turista, proteger as áreas turísticas, né? Os hotéis, restaurantes, mas também autuar, agir sobre os turistas, né? Então, e você viu alguém sendo preso? A polícia militar ou a guarda municipal agindo, Cecília? Eu nunca vi ninguém sendo preso, não. Mas assim, na maioria das vezes eu só vou embora. Eu não fico esperando pra ver o desfecho, não. Mas assim, eu vi várias pessoas assim, acompanhadas da polícia, mas eu nunca vi ninguém sendo preso. Entendi, entendi. Mas você viu a polícia agindo, assim, indo em direção por causa de assédio, por exemplo? Não, então, eu já vi pessoas, assim, paradas conversando com a polícia. Daí tem aquele burburinho que pergunta o que aconteceu e as pessoas respondem que a pessoa foi assediada. Mas assim, eu nunca vi, sei lá, a polícia bater em ninguém, nem nada. Não, bater não, autuar, né? Autuar. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que igual, eu não vi tanta atuação da polícia em relação a casos de assédio, mas não em 2020 necessariamente, mas em 2019 teve muito de, tipo assim, toda hora eles paravam caixa de som que tava na rua. Então chegava, tava com as caixas de som e eles paravam. Aí todo mundo migrava para uma outra caixa e a polícia ia atrás. Então ficava assim o tempo todo. Eu lembro disso, assim, teve um problema com os carros de som. Parece que os carros de som não tinham como chama? Um alvará, né? Uma coisa assim. É porque eles são todos adaptados, na verdade, então aí teve esse problema de alvará e tal. Na última hora a polícia militar resolveu cobrar esse alvará, não foi? Aí os foliões foram pegos de surpresa e tiveram que ficar saindo, né, mudando de carro, tentando alugar carro, né? Mas eu não sei se isso é um problema de segurança pública também. Eu sei que isso foi resolvido na época, né? Eu sei falar porque a minha irmã participa desses movimentos, ela faz parte de um bloco desses, então ela chegou a comentar a respeito que a polícia, inclusive, estava sendo até truculenta demais É, com os com organizadores, eu o lembro, movimento, com os é, organizadores, eu lembro disso. Agora, por com que os que isso é tão participantes. grave, né? Por que que isso é um problema de segurança pública? Vocês sabem? Eu acho que tinha mais a ver com a segurança, tanto de quem estava no carro, quanto as pessoas que ficam em volta. Pelo Sim, menos mas foi o que como? eles... Mas como? O carro pode Poluição sonora também. cair, as pessoas. Não, risco de explosão, essas coisas assim, porque por ser adaptação, né? Então não tinha assim um padrão de como era feito. Até a capacidade das pessoas, de quantas pessoas poderia ter em cima Ah, do carro. subir, né? Porque as pessoas sobem no carro também, né? A banda fica em cima, É né? verdade, é. E as pessoas em volta. Então tinha muito essa questão de risco de São explosão. caminhões, né? Na verdade são caminhões adaptados, não é isso? E tinha gerador em si. Então, Isso, é verdade, Isso é. de poluição sonora pode ser considerado um desvio assim para os anfitriões, para os Para quem visitantes. mora, né? Para os moradores, sim, né? Imagina aquela música baiana interminável, né? Numa altura desgraçada. Isso mata qualquer um, né? Se fosse eu, ia ficar puto demais. Mas o problema aí é poluição sonora, uma coisa interessante também
é que no período do carnaval, da festa, as pessoas têm que ser mais tolerantes, não é? Você não vai... Você tem que ceder, né? Então, ali na Centro-Sul, você tem muito morador idoso, não é isso? Tem muita gente idosa que barulho incomoda, que baderna, gente gritando, gente fazendo sexo na rua, tudo incomoda. Agora, você tem que ser mais tolerante, é um período de exceção, não é isso? Um período de exceção, um período curto, que as regras são suspensas, né? Aquelas obrigações, e que vai passar rápido. Né? Então, as pessoas fazem reclamações, eles devem ligar muito para a polícia, né? Para, olha, tem gente aqui, tem, né? Agora a polícia não atende, porque é impossível a polícia atender todos os telefonemas, né? Só quando é um caso mais grave que a polícia atende, né? Pode falar, Larissa. Só não tem nem a ver assim com carnaval, mas essa questão de som e tal, eu fico muito impressionada que aqui agora, do lado de casa, tem uma academia que assim, é o dia inteiro, som alto e tal, e assim, não tem nem como a gente reclamar. Eu moro aqui no Santa Terezinha, região da Pampulha e tal. Lá no hostel que eu trabalho, a gente está perto do Minas Tênis Clube, e o hostel é entre 2 prédios comerciais. Ó, 2 prédios residenciais, que as janelas são de frente, assim. Toda semana, às vezes as pessoas conversando lá na varandinha, assim, não é nem som ligado, nem nada. Eles chamam polícia, assim, é impressionante a diferença, porque lá tá no meio da savassi. Aqui não dá problema nenhum. Lá qualquer coisinha já chama polícia e tal, e eles vão. Eu acho que aqui, se eu chamar, eles nem vão vir. Falar assim, se vira, sabe? Eu não posso fazer Porque lá é nada. uma área privilegiada, né? Lá é Lourdes, você sabe, né? Ali é Lourdes, né? Minas Tênis. É o bairro mais tradicional, mais caro de Belo Horizonte, né? Agora, Eu acho que é funcionário, se não me engano. não sei se é Lourdes ou Funcionários, mas são os É bairros tudo uma mais grande confusão. tradicionais, né? Agora, se você chamar no seu bairro aí, a polícia não vai nem responder, né? Não, eles vão falar que não E podemos fazer isso não é nada. prioridade, né? Isso não é. Agora, é só das pessoas conversarem, vocês nem precisam ligar som lá, né? Então isso mostra como que essas áreas muito turísticas, né, são privilegiadas, né, pelos serviços, né, segurança privada e segurança pública. Hein, gente, estão me ouvindo? Deu uma congelada aqui para mim, não sei se minha internet está ruim. Já Ô, voltou. Fred, só uma coisa que eu ganhei no texto eu achei interessante, que eu, tipo assim, nunca tinha meio que parado para analisar isso, que é o fato que eles comentam de que que é muito menos provável do turista denunciar do que um morador local, porque às vezes ele não tem acesso à língua, ele não tem informação necessária, enfim. Então, isso era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, essa questão da denúncia e do turismo relacionadas. Não, sem dúvida. O turista vai, por exemplo, no Rio tem delegacias especializadas para turistas. Aqui em Belo Horizonte não tem. Mas para o turista ir na delegacia, ele perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu documento, perdeu passaporte, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, é muito para turistas estrangeiros, né? Que precisam de documento para sair do país, né? Então, é uma situação crítica. Mas o subregistro, né? A quantidade de casos que não são informados para a polícia de assédio sexual, de ameaça, de furto de pequenos objetos, né? Às vezes um celular, uma coisa que... Agora, quando o turista vai, é porque tem um problema sério, né? Que ele precisa cartão de crédito, passaporte, etc, né? Ou agressão física, né? Lesão corporal, e tentativa de homicídio, né? E etc. Aí é muito grave, né? Mas você tem razão. A maior parte dos turistas não tem tempo nem disponibilidade e muitas vezes até a barreira da língua, né? Da burocracia. Né? Vocês já foram numa delegacia aqui no Brasil? Alguém já foi? Por causa de trânsito? Não vá, tá, gente? Então, se vocês não foram, continua assim. Continua longe. Tem uma burocracia, você perde tanto tempo, né? O serviço é tão ruim, né? O serviço prestado. Fred, mas aí entra de novo, sabe, a questão do lugar. Porque esses dias um amigo meu foi no supermercado lá no Super Nosso e, tipo, ele fez uma compra de R$20 e na hora que ele passou o cartão, tipo, debitou da conta dele. Só que aí a mulher, o sistema deu problemas. Ou você paga ou então você não leva os produtos. Ele tipo, ficou revoltado. Aí ele ligou para a polícia foi lá com ele. Tipo assim, na hora, não, a gente encontra na porta do supermercado, ou então eu passo aí e te busco, e eu fico assim, gente, como assim, sabe? Que tipo de atendimento é esse, né? É, Aonde foi isso?
Lá Que na bairro? Savassi, Ah, lá no Savassi. Entendi. do lado do hostel, quase. Lá o atendimento é muito bom, né, cara? Hein, cara? Eu tenho que morar lá, não tem? O segredo é morar lá. Não é? Tem uma cobertura lá pertinho ali do lado, tá? Acho que 4 milhões só, é tranquilo. Ah, é? Eles, É. Mas eles dividem, né? Dá pra pagar assim, 5 mil, 2 mil, eles dividem, né? Aí rola, né? Se dividir bastante, né? Em 500 mil prestações. Mas até a presença da polícia É. nas ruas, assim, e vai muito carioca lá pro rosto. E todos fazem o mesmo comentário. Nossa, aqui é muito tranquilo de andar à noite, porque eles ficam só por ali. Eles não vão para os outros lugares, assim, em BH. Fica rodando mais por ali. Nossa, é muito tranquilo e tal, sai à noite tranquilo. Assim, aqui sim. É igual no Rio, né? Quando você... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Oi. Bom dia. É ele? Tudo? Isso. Tudo bem, não tem problema não. Não. Não, tudo bem, pode chegar. Isso. Obrigado, bom dia. Oi, gente, desculpa. Então, essas áreas turísticas, né, como o exemplo da Larissa é muito bom, porque chama atenção para uma área que na Zona Sul, né, uma área nobre da cidade. Então, uma das coisas que facilita o trabalho da polícia, né, o policiamento focado em área turística é isso, que é o território que os turistas circulam é um território muito restrito da cidade. Né? Então as pessoas vão... Quando eu fui no Rio, por exemplo, eu também me senti seguro, como a Cláudia, né? Só que eu circulei. Eu circulei porque eu estava de dia, porque eu ia nos lugares super turísticos, né? Então eu ia na praia, eu fiquei num hotel perto da praia, né? Eu ia a pé, eu fui no centro, mas eu sempre ia de dia e fui nesses museus que eu falei para vocês. Então, os lugares que os turistas circulam são lugares que tem muito fluxo turístico, né? Ou seja, o fluxo já te dá uma segurança, você não vai para um lugar sozinho, né? Eu não pensei em visitar uma favela, eu sabia que tinha tour de favela no Rio, mas naquele momento não me sentia seguro. Então, e é muito policial, você tem uma prestação de serviço, seja privado ou público, muito grande. Né? Então você tem guarda municipal, polícia, etc. Né? Então isso realmente, essa concentração dos turistas em poucos, né, em poucos lugares, né, em poucos atrativos do território, facilita muito a segurança pública. Né? Mas ao mesmo tempo você desloca recursos da cidade, da população, para essas áreas. Né? Então isso é um problema que é fundamental discutir, né? Como que essas áreas turísticas recebem muito investimento público e privado e deixam descobertas, né? Vários bairros, favelas, etc. Né? Pode falar, Júlia. Aqui, mas na leitura dos textos, eles abordam muito a questão de que nos lugares mais turísticos também um dos lugares que acontecem mais crimes, no sentido de até roubo, por exemplo, porque os turistas estão concentrados ali, então a quantidade de crime que acontece naquela região é a mesma. E aí, com o que você falou, eu fiquei meio assim, tipo, é preferível você ir em um lugar turístico ou não, entendeu? Na verdade, são tipos específicos de crime, furto e roubo. Não são crimes violentos, né? Latrocínio, tentativa de homicídio. Então, essas áreas turísticas concentram alguns tipos de crime. Na maioria dos casos, são crimes não violentos. E aí você tem uma quantidade de policiais, uma quantidade de segurança, né, segurança privada e segurança pública, completamente desproporcional em relação à cidade. Né? Então são áreas muito privilegiadas. Né? Então,
quando eu fui no Rio, eu também saía à noite. Eu circulava à noite. E só nessas áreas, né? Esse pedacinho da cidade. Né? E a cidade, e a maior parte da população não tem acesso à segurança, né? Então são crimes muito específicos e crimes não violentos, Júlia. Mas qual que é a sua dúvida, para eu entender? Não, era só isso mesmo. Se, tipo assim, apesar de ter fiscalização ali, policial, de guardas, enfim, aquele lugar continua sendo meio que polo desses crimes que você falou, de furto, roubo, enfim. Sim. Vocês já sofreram, como turistas, algum crime, algum furto, alguma coisa? Eu não sofri, Vocês mas eu precisaram buscar eu tava segurança? na praia de Copacabana, e aí... do Quando? lado- No Réveillon, no Carnaval? Não, era tipo em agosto, porque minha mãe costuma correr meia maratona lá, então a gente vai com ela. E aí a gente tava lá, era um fim de semana e o cara do nosso lado foi roubado. A gente viu um cara passando, tipo assim, correndo assim, e aí o cara correndo atrás dele, só que logo na esquina tinha guarda policial, e aí eles já conseguiram pegar o cara. Rápido demais, né? É. Muito bom, né? Igual a Larissa falou, mas igual a Larissa falou lá em Lourdes, né? Tudo aqui é rápido, né? Você liga pra polícia, ela aparece. A pessoa liga por causa de bagulho, a polícia aparece. É outro mundo, né? São dois mundos diferentes, né? É um mundo da cidade comum, da cidade para todo mundo, e essa área restrita, né? De bairros da Zona Sul, de áreas nobres, né? Que os turistas circulam, né? Impressionante. Sim. Ô Fred, assim, igual você falou, essas áreas que são turísticas, tipo, tem um policiamento maior, tem uma segurança maior, só que são lugares que a população mesmo não frequenta. Então, tipo assim, você tira da população para atender somente os turistas, porque a população mesmo nem frequenta esses lugares assim. É meio absurdo. Quem frequenta são os trabalhadores, né? A Larissa, né? São as pessoas que Sim. trabalham no setor turístico, né? Na cadeia turística, né? Hotéis, hospitalidade, restaurantes, serviços, né? Então, os trabalhadores. Então, eu fiquei num hotel, por exemplo, perto do Copacabana Palace, um hotel no fundo, assim. E aí você via o Copacabana Palace, era uma coisa impressionante, né? O luxo, né? A beleza e a quantidade de funcionários. A gente passava por uma rua atrás do Copacabana e aí é onde é a entrada dos funcionários. São dezenas, centenas de funcionários, né? Para atender um público muito pequenininho, né? Então é impressionante lá. Essa desigualdade, né? Então, o objetivo dessa discussão, antes da gente avançar aqui, o objetivo desse campo de estudos, né, é entender os impactos do crime e da violência no fluxo turístico, né? Se ele é capaz de cessar, de interromper o fluxo turístico ou diminuir o fluxo turístico, né? Então, para isso, existem muitas pesquisas com os turistas, né? Então, para ouvir os turistas, né? Qual que é a sua percepção aqui na praia, no Recife, né, em Natal? Muitas vezes as áreas são um tipo de turismo, também tem um tipo de turismo específico, né, que é o turismo de praia e sol, né, que tem esses grandes, no litoral brasileiro, que recebem a maior parte do fluxo turístico, né, e aí tem muita pesquisa para entender o comportamento desse turista, né, se ele tem risco, se ele tem a percepção dele de insegurança e o que precisa ser feito, né. Então, quais são as medidas vocês, a partir da leitura do texto, né, a partir da discussão que a gente está tendo, quais são as medidas que precisam ser implementadas para mitigar, para minimizar, para reduzir a insegurança dos turistas, né, para incentivar o fluxo turístico, né, para que aquele território não perca, né, o desenvolvimento econômico gerado pelo turismo. Quais são as medidas que vocês pensam, que vocês entendem? Hein, gente, pode falar. O Christian, o Fernando, o Henrique, vocês têm que participar, porque o grupo é muito pequeno, né? O Felipe, o Igor. Já acordou, Igor? Se não acordou, acorda, né? Pelo amor de Deus, são 9 horas da manhã. Mas pode falar, Cláudia. Eu acho que seria interessante
um mapeamento mesmo dessas áreas onde ocorre o índice maior desses crimes e ter um policiamento assim, mais efetivo, né? E para ao menos inibir esses crimes, talvez, não sei. O que E mais? O que mais? Educação do turista, políticas de orientação. informação. No final do primeiro texto ele dá, observar essas zonas hotspot. O que são essas zonas hotspot? São as zonas que acontecem mais crimes. E são as áreas quentes, né? As áreas que Sim. concentram eventos de crimes, né? E aí é nesse sentido que entra aquilo que eu te perguntei, né? De ser os furtos e os roubos, certo? Isso, Júlia, exatamente. Então, as mudanças no sentido de aquilo que o Fernando falou, né? De conscientizar o turista, né? Alertar o turista, né? Então, quando você vai no Rio, você vai em outras cidades do Brasil, fora do Brasil, tome cuidado com os seus objetos, com o celular, com isso, né? Ô, Evita... Fred, Pode falar. mas tipo assim, você não acha que é um problema, tipo assim, o problema do crime contra o turista é mais um problema estrutural da sociedade receptora? Tipo, não é um problema muito mais embaixo do que você só ir lá e conscientizar o turista? Porque, tipo, se você for lá e conscientizar o turista, os crimes vão continuar a acontecer. Não faz muito sentido prático, assim. Sei lá. Conscientizar para que ele não leve dinheiro, essas coisas práticas. Aí, o foco, a gente tem que pensar o seguinte, o perfil, a dinâmica do crime, o tipo de crime que incide nas áreas turísticas, tirando o terrorismo, né, igual aconteceu em Cannes, em Nice, no sul da França, né, no Mediterrâneo, que foi você lembra daquele caminhão, o cara pegou um caminhão? Vocês lembram? Uma coisa horrível, né, assim. E foi um atentado terrorista, e atropelou um monte de turistas, acho que tinha uma brasileira também, ou seja... Então, tirando o atentado terrorista, numa área turística, que é um crime político, né, um crime que tem um significado simbólico e político, né, de um conflito maior, um conflito entre povos, entre nações ou entre religiões, tirando isso, o padrão, né, o perfil, a dinâmica dos crimes contra os turistas são crimes de furto e roubo. São crimes muito específicos. Né? E essas áreas, como o exemplo da Larissa, né, são áreas que têm um investimento muito grande de segurança privada e segurança pública. Né? Então, dentro dessa dinâmica desses crimes contra o patrimônio, que são crimes não violentos, tem sentido você conscientizar para que o turista não leve um relógio que vale 15 mil, né? Não leve dinheiro, porque o cartão você cancela. Então, preste atenção no horário, né? Nos territórios que você circula. Então, são coisas muito pontuais que fazem com que aumente a sensação de segurança do turista. Ele se expõe menos. É nesse sentido, né? Agora, os crimes das áreas do Rio de Janeiro, a violência das áreas do Rio de Janeiro, não vai ser resolvida nesses territórios, né? A segurança pública que deve ser prestada para a cidade é muito mais complexa, né? São mudanças e intervenções ao longo de décadas, são projetos de longo prazo. Para o turista, você consegue fazer intervenções de curto prazo, né? Você põe um policial que fala espanhol, que fala inglês nessas áreas, você recebe turistas estrangeiros, né? A delegacia também tem um formulário, tem um atendente, um policial que também se comunica em espanhol ou em inglês, né? Em hotéis, por exemplo, a Alicia que trabalha em hotéis, né? Qual tipo de crime que acontece muito em hotéis, né? Ou seja, que você precisa treinar os funcionários, por exemplo. Vocês sabem? O que acontece em hotel que os turistas, que pode prejudicar os turistas, né? Pode afetar os turistas? Em hotel mesmo, eu não sei, mas em hostel. Hostel, hotel, né? O que é? É porque às vezes pode ter alguma diferença, mas, por exemplo, uma coisa que a gente fica muito ligado, assim, muito de olho é com relação a assédio.
principalmente porque a gente recebe muito turista estrangeiro, principalmente homens. E assim, eles têm uma visão completamente diferente. Eles chegam aqui totalmente malucos, achando que tudo está à disposição Que eles vão deles. pegar fácil, né? Ou seja, tem aquele Sim. imaginário de que a mulher brasileira é disponível, hipersexualizada, né? Se você encostar nela, ela vai derreter, né? Então, é um negócio que parece de filme, né? De cinema, né? É um imaginário muito infantil, né? Muito primitivo, né? Sim, isso é uma coisa que a gente fica muito atento, assim, com relação principalmente aos turistas estrangeiros, homens que vêm, e a gente recebe muita mulher lá também, principalmente brasileiras. Então, são coisas que a gente E fica tem muito atento. denúncia? Vocês já fizeram denúncia? Já chamaram a polícia? Já informaram? Não, desde quando eu tô lá, não teve nada, não. Desde outubro, pelo menos, ainda não teve nada, graças a Deus. Mas Tô eu lá imaginei, por exemplo, que é comum em hotéis é furto, né? Sumir objeto, né? É isso que eu ia É falar. isso que eu imaginei, né? Assim, que é o mais comum. Mas também você pode pensar também em álcool, o turista consumir muito álcool, né? E brigar, ou usar droga ilegal, ou mesmo prostituição, né? Tem casos de hotéis, né, que fazem prostituição, né, para os turistas, né? Tem muito isso, viu, Frederico? Você sabe, Nayara? Você conhece casos? Eu estou estagiando no hotel, né? E aí é um hotel que, assim, é para um público específico, diferenciado, é o Hotel Fazano. Então, as primeiras Todo mundo coisas... fala do Fazano, todo mundo fala. Muito. E aí, a questão lá é mais com a segurança desses turistas porque eles têm dinheiro. Então, Eles são qualquer ricos, né? Eles são coisinha ricos, que né? acontece, o hotel inteiro tem que ficar atento. Então, a segurança tem que ficar atenta. Então, não adianta só os quartos terem cofres. Tem que também entender quem está ali, quando vai entrar, quando vai sair, com quem está, se vai chegar alguém para essa pessoa, se essa pessoa chamou outra pessoa para o hotel, que acontece muito. E lá tem Então, prostituição? Lá você identifica isso? talvez eu não possa falar isso, mas assim, né, essas pessoas, elas compram serviços de fora. Então, o hotel Entendi. tem que manter no sigilo tudo isso para que outras pessoas de fora não fiquem sabendo e não vão até o hotel atacar essas pessoas que estão hospedadas lá. Entendi. Então, os riscos que acontecem lá são o perigo de arruaça. Então, no caso, pessoas muito influentes que vão lá do futebol mineiro. Jogador E de aí futebol, eles né? estão Eles lá são almoçando, terríveis, porque né? na verdade qualquer pessoa São pode entrar terríveis. na parte da frente do hotel. Mas, porém, entretanto, é sempre mal visto isso. Então, já aconteceu de torcedores entrarem lá para tirar satisfação com técnicos, ex-técnicos que ficaram sabendo que eles estavam lá. Então, também aconteceu o episódio de uma blogueira postar tudo que está fazendo o tempo todo e aí chegar um cara estranho lá de madrugada falando, ameaçando ela por mensagens, dizendo que era para ela descer. E aí, se o hotel não tivesse uma postura de manter essa pessoa segura, poderia ter acontecido alguma coisa. Então, além de furtos, são esses perigos, né, para com os hóspedes ali. Sim. E tudo isso é resolvido com segurança privada, né, Nayara? Né? Deve ter muita. A segurança privada lá deve ser muito forte, né? Eles têm muito investimento nisso, né? É um serviço terceirizado, mas ao mesmo tempo faz parte da equipe ali. Então, é um negócio esquisito. É muito esquisito. Então, então, isso mostra como que o turismo ele concentra serviços da cidade, né? Ele acaba centralizando, né? Ele acaba sugando serviços de segurança pública, né? De vários tipos de serviços para privilegiar, para prestigiar, né? Para priorizar esse público do turismo, né? Então isso é uma coisa interessante, né? E aí outra discussão é quando os turistas são capazes de provocar, quando os turistas geram, né? Desvio e crime, né? E aí o caso clássico é o assédio, né? O carnaval, por exemplo, né?
consumo de drogas, né, prostituição, violência, né? Então você tem os turistas podem geram também violência, né? Eles consomem álcool, eles entram em conflitos, né? Então isso aí é interessante, como que muda, como que o turista sai de um papel passivo de vítima, né, que mobiliza os recursos, né, públicos e privados, né, que privilegiam os espaços que ele desloca na cidade, e quando o turista assume um papel ativo, né, quando ele que gera crime e desvio. Né. Então você tem casos de violência, assédio, consumo de drogas, né, depredação do patrimônio público-privado. Né. Então você tem turistas que vão em áreas ambientais, né, áreas de cachoeira, áreas de monumento, né, paisagem ambiental, né, territórios protegidos por legislação ambiental e que depredam, né, geram poluição, etc. Né, são casos muito comuns. Né. Então, é muito comum esses estudos, né, priorizarem o aumento do fluxo turístico. Então, você tem um aumento do fluxo turístico muito grande, né, em Tiradentes, em Diamantina, em Campos do Jordão, né, quando o número de turistas é 3, 4, 5 vezes o número da população. Então, o simples fato de você ter esse fluxo turístico muito intenso, como é o caso de Belo Horizonte, por exemplo, né, a população de 2.300.000 recebeu 4 milhões de turistas. Né. Então, esse simples fluxo turístico gera um impacto grande no território, né, mobiliza. Então, toda a segurança pública vai para essas áreas, esses territórios que os turistas circulam, né, vão atender os turistas, né, e vão ter que lidar com esses impactos, né, esses diversos impactos, como o aumento de consumo de drogas, depredação do patrimônio, poluição. Né. Pode falar. É só uma coisa que eu estava até lembrando aqui, que você estava falando dessa questão de quando o turista ele passa dessa, como posso dizer, ele sai do foco e ele vira a origem do problema, né? Ele vira a origem do desvio. Teve um cantor, eu não sei quando que foi isso, mas aquele cantor, o Justin Bieber, ele veio pro Brasil, eu não sei se ele ia fazer um show, uma turnê, enfim, e ele pichou os muros aqui, né? E enfim, ele deu algumas declarações assim, ridículas, sabe? Eu lembro que isso aí causou um alvoroço assim, no meio das notícias, né? E até um certo hate, né? Na carreira dele. Ele só pichou? É isso que ele fez? Fez Não, grafite? ele teve envolvimento com prostituição também. Ah, tá. Foi um bafafá. Mas isso está mais para mídias, rede social, né? Porque o impacto disso não é grande, né? Assim, não é uma coisa que... Mas o problema é que ele é uma pessoa pública, né? Então isso tem efeitos, né? Claro, né? Mas falando daquilo que a gente tratou na aula anterior, né? Existe muito moralismo também, né? Porque prostituição no Rio de Janeiro, consumo de drogas, acontece, né, em milhares de lugares, né? E quando uma pessoa que é pública, que a gente tem um julgamento, né? Uma pessoa que foi no Big Brother, aí todo mundo se mobiliza, né? Então existe uma super reação, isso que eu estou falando, né? Que às vezes é um comportamento que é difundido na sociedade, as pessoas consomem drogas, etc., picham, né? Faz grafite, e porque a pessoa porque ela é conhecida, né? Ela tem uma pessoa pública, a reação é muito maior, né? É desproporcional, isso que eu estou falando, né? Todo mundo agora vai falar do comportamento do fulano, né? Então a moralidade, que é o tema que a gente discutiu na aula passada, a moralidade ela é muito sensível e muito desproporcional, né? A nossa reação moral é muito forte, né? Às vezes uma pessoa teve um comportamento idêntico e a gente não fala nada. Agora, se for uma pessoa que a gente tem visibilidade, né, o prefeito, o filho do prefeito, o filho do governador, o filho do presidente, né, aquelas gracinhas, né, aí a gente tem uma super reação, né? Vamos fazer um intervalo agora, para a gente tomar um café, para a gente acordar. O Igor, por exemplo, foi fazer café e não voltou até agora. Estou preocupado com o Igor, né? Cadê ele? Igor. Isso, professor, eu tô aqui. Ele falou que ia fazer café e não voltou. Será que ele foi na padaria? Será que ele está quebrando o isolamento social, Igor? Tá frio demais pra ir lá na padaria. Você tá onde? No Paraná que você tá?
tô em Realeza, no Paraná. É, você falou do Paraná. É Sudoeste. aí que é frio, né, Igor? Mas geou hoje lá na Serra Catarinense. É, lá. aqui a gente reclama de frio, mas o frio de verdade é aí no sul, né? Nossa Senhora. É. A Dona Maria quer ir mês que vem lá na Serra Catarinense, porque vai nevar mês que vem. Quem que é? Sua mãe? A minha mulher. Ah, sua Ela quer mulher? ir lá, acampar. Eu lá, no meio da montanha, na areia. Você só vai ver uma foto minha feliz. Dentro da coberta, né? Dentro da coberta. Que professor, que coberta, professor? Coberta não é o suficiente. Não resolve não, né? Tem que ser saco de dormir. É verdade. Técnico ainda. É. Então tá bom. Então vamos fazer um intervalo agora, 9h15. A gente volta daqui a 20 minutos, tá bom? Aí vamos fazer café, chá. Porque aqui tá frio também, Igor. Aqui tá nublado. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Eu vi, choveu pra caralho ontem aí. Foi.